prezadíssimo telespectador, estamos começando mais um programa Mídia Cidadã. Esse é aquele programa do Fernando Mauro, que a gente vem fazendo um esforço enorme para usurpar este programa do nosso querido amigo e presidente da CESP, que hoje não está presente, está em reuniões externas. Nós estamos aqui representando, é o programa que fala com as principais personalidades aí públicas do Brasil e de São Paulo, tanto do Judiciário, quanto do Legislativo, quanto do Executivo, e que também é transmitido aqui pela TV Aberta de São Paulo e por todas as afiliadas da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Um abraço a todos os amigos e aos amigos da BCCom por todo o nosso Brasil. Quem está aqui com a gente hoje é o Zé Rubens, que vai ajudar a gente a formular as perguntas para esse tão entrevistado e ilustre convidado. Um abraço aí aos nossos amigos da TV Aberta e lembrar que o Valtinho, que além da TV Aberta, a gente vai passar todas as entrevistas no Facebook, né? Quem puder acessar, Facebook/Canal Democrático. Então as entrevistas, os bastidores, as curiosidades dos entrevistados, procure também na internet, que estaremos lá com as nossas entrevistas. E o nosso entrevistado de hoje é um homem firme, combatente, promotor de justiça. Ele é presidente do movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Roberto Oliviano. Olá, Dr. Roberto Oliviano. Olá, Walter, Zé Rubens, é um prazer estar com vocês aqui no Mídia Cidadã. Para nós é uma alegria muito grande poder estar recebendo um promotor da sua envergadura, com o seu conhecimento. Quanto tempo de Ministério Público? 21 anos. 21 anos. Completados em junho. E caminhando para 22. 22 anos. E há quanto tempo presidente do movimento do Ministério Público? Bom, como o próprio nome diz, o MPD é democrático. Portanto, os mandatos são de apenas um ano. Ah, não é igual o pessoal da FIFA, o pessoal da CBF? É um ano só, é um ano só, para a gente radicalizar a democracia, né? Então, eu estou presidente aí pelo terceiro mandato de um ano, quer dizer, não completei num período de 4 anos, mas, na verdade, mais importante do que o cargo é o espírito democrático de tocar à frente os projetos do MPD, que é isso que nos move, né? E me conta uma coisa, a gente sabe que o MPD é responsável pelo movimento contra a corrupção, né? Que é um movimento... Não aceita corrupção. Não aceita corrupção, né? Que é um movimento aí que ganhou frente, ganhou assunto, ganhou espaço em toda a mídia, que tem como objetivo não só punir, investigar, enfim, o papel do Ministério Público, propor ação, que é sugerir, solicitar ao Judiciário quebra de sigilos e coisas mais, mas tem como objetivo também criar legislação que faça com que a corrupção ou ela fique mais difícil, ou ela fique mais distante, ou que os membros públicos, para assumirem tais cargos, assim como ficha limpa, por exemplo, né? Então, conta um pouquinho para nós da importância e das principais realizações do MPD, que é o Movimento do Ministério Público Democrático. Bom, Walter, o MPD ele existe desde 91 e ele surgiu como uma iniciativa para desenvolver ações voltadas para o fortalecimento da própria democracia, da aproximação do Ministério Público em relação à sociedade, para desenvolver a formação de lideranças comunitárias, para fazer com que o acesso à justiça seja ampliado, né? E nós temos como um dos trabalhos que nós desenvolvemos já há alguns anos, um trabalho contra a corrupção. Nós participamos do comitê que criou a Lei 9.840, que define os crimes de corrupção eleitoral. Participamos também do grupo de entidades que trabalhou bastante pela lei da ficha limpa. Corrupção eleitoral, caixa 2, crimes, compra de votos. Exatamente, compra de votos, a lei 9.840, que foi o primeiro grande diploma jurídico para definir crimes relacionados à corrupção eleitoral. Eu sempre achei que o berço da corrupção é a compra de voto. Sim. Né? Porque quando o sujeito participa de um pleito, qualquer ele que seja, e se predispõe a comprar o voto, e a população, às vezes por necessidade ou por desconhecimento, ou às vezes também por mau caratismo, vende o seu voto, né? Troca o seu voto por algum benefício pessoal, está contribuindo para que o seu representante no legislativo ou no executivo seja alguém que já começou errado. É verdade. Tá certo? É que nem quando o sujeito começa a namorar uma moça que é casada. Já começou errado, né? Depois ela separa, fica com ele, vai desconfiar a vida inteira. Você tem toda a razão. A origem histórica dessa corrupção, vem de longe, né? E essa lei 9.840, que definiu os crimes de corrupção eleitoral, tinha um slogan, a campanha, que era: o voto não tem preço, o voto tem consequência, né? Com o objetivo de desestimular a compra de votos.
Mas a verdade é que... Fora o coronelismo, né? Sim, Abre poço, exatamente, fecha poço, exatamente. arruma escolinha, tira escolinha. Eu tô Isso falando... está muito presente ainda. Tá, Por né? incrível que pareça, em São Paulo também existe. As pessoas não denunciam, mas as pessoas ainda vendem os seus votos. Nos locais mais distantes, onde há menos informação, onde há menos cultura, sistemas educacionais mais frágeis, existe um terreno mais propício para esse tipo de prática. Infelizmente, ela ainda existe, ela é ruim e ela distorce a essência da democracia. Nós precisamos lutar sempre contra a corrupção porque a eleitoral. pessoa faz o julgamento, né? Ah, eu vou votar, não vai acontecer nada, deixa eu pelo menos garantir alguma coisa agora e tal. Ele não percebe que está fazendo um mal para o país. Isso porque o voto é obrigatório. Se fosse facultativo, ia ser um tal de encher Kombi com lanche e notinha de 50, que se eu sou a favor do voto facultativo, mas não hoje. Sim. Se acontecer hoje, vai ser o maior voto de cabresto da história da sociedade. Eu também tenho a mesma né? posição. Outro dia... Precisamos amadurecer. Amadurecer, sem dúvida. Eu estava outro dia questionando, acho que era um juiz eleitoral, algum amigo, por que é proibido entrar com celular? A gente estava debatendo. É porque a pessoa que incitou a compra, o mandante, faz a pessoa de refém. Você vai lá, você vai votar, você vai tirar uma foto que você votou em mim, e eu quero ver a foto. Se você trouxer a foto, eu te pago, ou se você não trouxer, eu te prejudico. Quer dizer, é o que tem de mais abrupto e nojento num sistema como o Brasil, num sistema político. Para garantir é por que isso. realmente... É por causa da câmera do celular. Quer dizer, é um pensamento difícil você raciocinar isso. Né? Eu fiquei tão surpreso. É um absurdo. Agora está tendo aquele negócio, precisa pôr o dedo, né? As impressões digitais. Como é que chama aquilo? Sumiu o nome. Identificação digital Identificação do voto, digital. né? Então a pessoa põe o dedo, mostra... Porque o Brasil é o único lugar do mundo que para votar, a única coisa que você não pode levar é o título. Porque não tem foto. Exatamente. Né? Então também não buscaram um documento único. Isso é uma questão importante para o Ministério. Vocês atuam em âmbito nacional. Sim. Né? São promotores do país inteiro. Sim, mas veja, Walter, o MPD não é uma entidade que cuida de processos. Não, eu entendi. Quem processa é o Ministério Público. Eu entendi. O MPD é uma entidade que trabalha no sentido de mobilizar o Ministério Público, de aproximá-lo da sociedade. Em relação à questão da corrupção, a essência do movimento Não Aceito Corrupção é contribuir para a gente reverter a ideia da naturalização da corrupção. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar como algo que é assim normal, mesmo, né? que vai acontecer. Ah, todo mundo rouba, mas tudo bem. Fica por isso mesmo, levar vantagem. Não é assim. Não Nós é precisamos reverter isso. E como que a gente reverte? Com iniciativas, colocando o assunto em discussão, como o Mídia Cidadã está fazendo hoje, e sempre promovendo a discussão a respeito do assunto. Na escola, na faculdade, na justiça, no clube, na igreja. Você tem que discutir esse assunto e perceber os danos que a corrupção causa. Né? É necessário ter absoluta clareza a respeito disso. E também nós estamos vivendo um período pré-eleições. É importante que aqueles que postulam os cargos tenham um compromisso sério de colocar o controle da corrupção como uma política pública permanente. Tá certo. Corrupção não se controla na base do improviso. Corrupção tem que ter estratégia, tem que ter medidas voltadas para isso. E no Brasil, não é que do nada ela vai diminuir. E no Brasil, todos os verbos ligados à corrupção estão sempre no passado, né? Roubaram, superfaturaram, enfim, usurparam, de qualquer maneira. Agora, tá de parabéns aí o Ministério Público quando trabalha nesse sentido, né? É melhor do que punir quem roubou, é não deixar roubar. Né? Eu falava que o bom gestor público não é só aquele que não rouba, é o que não rouba e não deixa roubar. Porque, mas ele é fulano de tal, mas ele pelo menos faz. Isso não justifica. Porque ser honesto não é qualidade, é obrigação. Exatamente. E o homem que quer ser o zelador da coisa pública, né, que quer ser o tutor, o gestor do recurso público, tem compromisso. Porque o cara rouba na ponte, ele não está roubando na ponte, ele está matando uma criança na periferia. Exatamente, tá certo? O fulano de tal vende o seu voto na creche, na não sei o quê, qualquer caso de corrupção, estoura na ponta, estoura na violência, no policial despreparado. Então, você falar em corrupção não quer dizer só que o político, ou o agente público, ou o funcionário público roubou. Quer dizer que ele é um criminoso. Corrupção tinha que ser crime hediondo do promotor. Né? Exatamente. Agora, falar nisso, Valtinho, o Liviano falou que o MP e o MPD pensa aí políticas e novas legislações para coibir a corrupção. E, ao mesmo tempo, no Congresso,
vários partidos e várias bancadas discutem a reforma política, né? Quer dizer, É um grande momento. É verdade. vocês procuram, existe um pensamento do MP, e hoje se já existe, você contar para a gente, interagindo com o Congresso, com os partidos? O MPD faz parte do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e nós construímos o projeto Eleições Limpas, que propõe uma mini-reforma, que seria o início de uma reforma política, com algumas modificações relacionadas ao financiamento das campanhas, à publicidade das plataformas, das ideias. É um começo. Agora, eu concordo que esse é o grande tema. Aliás, se você me perguntar, em matéria de controle da corrupção, qual é a medida, se for escolher uma, é a reforma política. Você tem toda a razão. Porque nós O senhor tem temos toda a a razão. grande corrupção vem da atividade política, do terreno eleitoral. É que pro cara E a já reforma- ganhar, já fez escalabros, né? Exatamente. Depois precisa pagar a conta. Exatamente. Então, se a gente Custo fizer um das diagnóstico campanhas, das origens da corrupção, Limitar custo de campanha. Exatamente. Tirar, acho que televisão, e hoje em mídia social, e no máximo um correio tava de coibir o bom abuso de tamanho. poder econômico, né? Porque as eleições estão infinitas. Estão infinitas. Então vai ganhar quem tiver mais dinheiro. Não é o melhor, não é o mais ético. E normalmente o que Quem tem mais consegue dinheiro. captar mais. Proporcionalmente, não é regra, mas o que tem mais dinheiro na campanha nem sempre é o que é o mais sério. Né? Então, você tem que tomar cuidado para você também não criar um formato. Agora, eu acho que o teto de gasto em campanha, porque hoje quem escolhe o teto são os partidos. Né? Então, olha, essa campanha vai custar 20 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Eu acho que o Ministério Público, ainda na parte aí do movimento mesmo, podia sugerir um teto per capita. Não existe mais essa conta. Hoje tem televisão. Quem não tem televisão? Aonde que a televisão não chega? A internet, hoje quase com a mesma penetração aí, ou pelo menos metade da televisão, do rádio. Walter, eu acho que tem que se empreender um grande debate nacional sobre reforma política. Mas que não pode Esse ser é um tema feito, do país. mas não pode ser feito, promotor, por quem vai legislar em causa própria. Sim, A não por isso ser eu que tô falando a não ser um que grande o parla- debate, a não ser que o trazer a universidade, plebiscito. trazer o setor jurídico, o Ministério Público, construir uma reforma política que seja de acordo com as Não, necessidades eu acho da que sociedade. nem para prejudicar quem hoje está lá, tá certo? Mas não pode ser em detrimento de quem um dia quer ocupar um cargo público e não vai ter espaço. Porque, vamos ser sinceros. Se o político, o parlamentar, no caso, ou o executivo, tanto faz, tiver na máquina, ele já tem muita coisa para falar, tá certo? Tudo bem que também tem um pouco de telhado, enfim, até não estou falando da questão administrativa, não moral. Mas se você é candidato, por exemplo, a deputado federal na próxima eleição. Então, o deputado que está lá tem um gabinete com 20 e tantos assessores, que é lei, não estou falando aqui nenhuma, né? Existe a criação. Você tem emendas parlamentares de 14 milhões por ano. Você tem passagem de avião. Então, quer dizer, na pior das hipóteses, o novato sai em desvantagem. Se a Câmara Federal, que tem uma baixa aprovação aí nas pesquisas de opinião, tivesse uma alta de produção, de legitimidade, de esforço ético e moral, os 513 iam ficar para sempre. É verdade. Para sempre. Você acha que o voto distrital é uma saída para isso? Porque Eu também acho. não podemos culpar só um dos lados. Aproxima do né? eleitor. Eu acho que há uma aproximação, há um estreitamento melhor. Acho que é uma coisa positiva. Eu nem busco o culpado nessa minha fala. Eu busco o seguinte, que no modelo que está, para a pessoa jogar com esse jogo, É desproporcional. é desproporcional. É desproporcional. E muitas vezes, para fazer a manutenção do poder, que também eu acho que tem que ter um limitador, né, no máximo, aliás, reeleição de executivo, eu sou totalmente contra. Aliás, isso E do falando em... legislativo tem que ser duas. É isso. Não é Isso profissão eu acho ser que deputado. é uma ideia importante de difundir aqui. Máximo 2 mandatos. Claro. Não tem Ele justificativa. pode ser vereador 2, deputado estadual 2, deputado federal 2, senador 2, não tem problema. E executivo 1. E as eleições, promotor, se eu me permitir, tem que acontecer no mesmo ano. É verdade. Não dá mais para trabalho um ano, outro é eleitoral. E É, eu o falo custo nisso para o país é altíssimo. porque o né? senhor sabe mais do que ninguém que a legislação eleitoral esbarra numa série de coisas, inclusive em licitações. Então, A máquina para. a né? máquina para A por máquina força para. de lei. Não é que o prefeito, que o governante quer, mas a máquina para. Aliás, no ano que vem vai parar por conta da Copa também. Também, né? Não é só a Exatamente. eleição, vai É ter verdade, parada da Brasil. Copa. É Né? verdade. Agora, a gente, aliás, curiosidade aqui para os espectadores, o Liviano deu aula na nossa faculdade, né? E a gente estudou um pouco. Você né? vê que ele não teve 100% de sucesso. Não teve, né? não teve. Mas a lei não é muito esparsa da lei eleitoral, Liviano? Não falta um pouco de densidade?
não tem muita resolução, isso não cria uma instabilidade? Eu Muita acho que jurisprudência. Nosso problema é muito- de aplicação da lei. Né? Também, Se a lei né? for mais aplicada, a gente tem um resultado melhor. Né? Mas eu acho que sempre você pode aperfeiçoar, porque o comportamento da sociedade ele é dinâmico. E a lei é feita num determinado momento. Sim. Então você tem que atualizar. Entendi. Existem anacronismos. Por exemplo, a questão Perfeito. do suplente para o Senado. Ninguém escolhe essa pessoa. Não. E de repente ele vira senador. Mal é divulgado, né? Isso precisa ser corrigido, né? De São alguma situações absurdas, isso aí precisa ser retirado, porque fere os princípios democráticos, fere a democracia representativa. Essa pessoa não foi escolhida. A questão do quociente eleitoral, vota-se no indivíduo e vai parar no Congresso alguém com 300 votos. O senhor sabe que teve aqui com a gente o deputado Guilherme Campos, que fez uma proposta e parece que está indo bem. Ele contou para a gente que está indo bem. No seguinte, soma do quociente eleitoral divide pelo número de parlamentares. As sobras vão para os mais votados. Então você evita a disparidade de um sujeito que teve 60 mil votos ser eleito e a Luciana Genro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que teve quase 200 mil votos, não foi eleita, porque o partido não fez o quociente. Então, você verdade. predomina. Então, você faz. É uma proposta mais justa. É uma proposta situação mais justa, tá certo? Você não acaba com o efeito tiririca, tá certo? Mas também a população... Mas minimiza. Minimiza muito, porque você evita... você chegou lá, aquele lance de sorteio, redistribuição, que é uma coisa cá entre nós, né? difícil. Olha que eu entendo bem de legislação eleitoral, não consigo entender de redistribuição de vagas, se elimina. Então, cumpriu a cota do quociente eleitoral, vão para os mais votados. Então, É verdade. eu acho que o deputado Guilherme Campos acerta nessa ponderação. Agora, conta pra gente um pouquinho do Ministério Público, o dia a dia, quais são as propostas, as atividades, e hoje qual que é o foco do Ministério Público de São Paulo? Eu acho bacana colocar isso em discussão, porque as pessoas têm uma noção, às vezes, equivocada, vê o promotor como um acusador implacável. Eu costumo dizer, Walter e Zé Rubens, que o promotor, em primeiro lugar, ele não é um acusador, ele é um defensor. Só que o advogado defende uma pessoa, o promotor defende todos, né? Então é importante ter essa noção, eu acho que isso define bem o promotor. Certo. É um profissional que atua na defesa da coletividade. Certo. E isso se manifesta de diversas maneiras, dependendo da área. Quando você está trabalhando na área criminal, acontece um crime, qual a expectativa da sociedade? Que haja investigação e que haja punição. Claro. Pedir a punição, promover a responsabilidade, significa defender o interesse de todos. Quando acontece uma lesão ao consumidor, ao meio ambiente, às pessoas com deficiência, aos A idosos... sociedade quer justiça. A sociedade quer justiça e uma atuação para resolver esse problema coletivamente. Então, o promotor ele cuida de uma série de interesses, desde a Constituição de 88, e o bom promotor hoje... Vocês foram criados na Constituição de 88. Não, o Ministério Público existe no Brasil há mais de 400 anos. O Ministério Público começou com o Tribunal de Relação na Bahia, no Brasil colônia, né? O Ministério Público tem um modelo moderno, Sim, mais sim, recentemente. Teve uma época Não, mas a histórica... criação do Ministério Público, efetivamente, Ministério Público, foi na Constituição de 88 como uma espécie de um quarto poder. Não, antes já havia Ministério Público, só que em 88 a grande novidade são os novos papéis de defesa dos interesses difusos e coletivos. Porque é importante Antes o promotor esclarecer. era mais criminal. Ah, entendi. A partir da década de 80, Vocês saíram um pouco dos tribunais e começam foram... a surgir novas leis, Entendi. como a Lei de Política do Meio Ambiente em 81, como a Lei da Ação Civil Pública em 85, que dão novos papéis ao Ministério Público. Em 88, esses novos papéis ganharam o Estatuto Constitucional. Ah, entendi. Entendeu? É que vem a Então, força esse do é um Ministério marco Público. divisor do Sim. formato. Então, nós temos 25 anos de um novo Ministério Público. E hoje o bom promotor não é aquele que propõe aquela ação gigante, uma petição enorme. Não, é o que tem traquejo para fazer um bom acordo. Inclusive já enterraram aquela PEC que limitava os poderes de investigação do Ministério Público? A PEC sim, Walter, mas só que agora nós estamos discutindo em Brasília, aliás, eu estive em Brasília semana passada, e está se discutindo a regulamentação do poder de investigação. E é bom as pessoas estarem com os olhos bem abertos, porque tudo aquilo Isso é que uma não mordaça, se quis... Não, eu acho positivo haver uma regulamentação para você definir os campos de atuação e evitar os abusos de poder. Mas tudo bem, os abusos Isso é de bom. poder não podem ser corrigidos pela justiça comum? Não,
Podem, Walter, mas você não tem Ou hoje pelo- um regramento de mas- investigação. mas, promotor, Isso é saudável. Não, tudo bem. Eu sou a favor. Eu acho que o Ministério Público tem que ter todo o direito de investigar Sim. o que achar que tem que investigar. Evidentemente que é natural que numa sociedade formada por seres humanos existam excessos. Né? Sim. E quem se sentia... Outro dia eu fiz um artigo. Hoje eu sou presidente da Associação Paulista de Imprensa. Nosso presidente foi viajar, então, neste período, eu estou lá como presidente. Eu fiz um artigo falando do marco regulatório da imprensa, que eu sou contra. Porque quem regula a imprensa é o telespectador. Quem regula a imprensa é o controle remoto. E quem se sentir ofendido pela imprensa, ou quiser ofender pela imprensa, existe a justiça comum. Então, se o promotor, ele vai lá, ele investiga, ele vai atrás, muitas vezes põe a mão em grandes cartéis, em grandes vesperos, é ameaçado de morte. Inclusive, vocês até podiam andar armado, né? Não sei se ainda Podemos, pode. a lei nos confere. A lei confere. Então, quer dizer, é um cargo para um herói da sociedade, para um herói do direito. Um cara, é um cidadão que passou num concurso público que vai enfiar o dedo na cara de poderosos. A gente tem que saber. Por isso que vocês são bem remunerados e deveriam ser mais bem remunerados, justamente. Exatamente. É por isso que vocês se aposentam com o salário integral para poder ter liberdade. E vocês não são nem executivo, nem legislativo, nem judiciário. Nós fiscalizamos os poderes. Vocês fiscalizam os poderes. E vocês têm quem fiscalize o Ministério Público, que é a justiça comum. O agente público se sentiu ofendido. O judiciário, a imprensa, os cidadãos, certo. o Conselho Nacional do Ministério Público. Qualquer Tem um pessoa. monte de fiscais então, aí. o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, qualquer pessoa que achar que As o Ministério. corregedorias. Corregedoria, que são pessoas sérias. Os procuradores de justiça, que eu brinco que são os promotores de segunda instância, né? São procuradores de justiça, que também são promotores. Então, você tem uma série de mecanismos, e eu acho que, de repente, eu tenho muito medo, tudo que é novidade no Brasil me assusta um pouco, entendeu? Não, vamos regular a investigação. Quando vocês abrirem o olho, vocês não podem nem jogar avião de papel nos outros. Então, Tem que ter eu acho muita perigoso, eu não, por mim... Porque foi uma vitória a derrubada da PEC, né, em Brasília. Foi uma grande vitória. do Ministério Foi uma Público. vitória que custou sangue, pancadaria e movimentos pelo país, né? Exato. Então não foi... Mas, Walter, é importante ter a lei pelo seguinte, para não se voltar a questionar se nós temos ou não poder de investigação. Quando você tem uma lei regulamentando, fica explícito o poder Entendi. investigatório do Ministério Público. Acaba um pouco as especulações do O pode que ou não é pode. possível Entendi. é dizer que o Ministério... restringir. O Ministério Público tem que ter a prerrogativa de avaliar as situações em que ele vai ser necessário investigar. Porque você não tem como prever isso antes. Não tem como. Esquadrão da Morte, a polícia matava, o Estado matava. Quem investigou foi o Ministério Público. Como é que Rambo, você né, vai cara? prever o conjunto de situações em que o promotor vai ter que investigar? Isso aí você vê com as circunstâncias. Sempre que as circunstâncias exigem. É dinâmico, né? É lógico. dinâmico. O dia a dia vai apresentando novos desafios, novos problemas. Agora, A polícia pode estar envolvida no crime, máfia do jogo do bicho no Rio. A polícia estava envolvida no crime. Quem que vai investigar? A corregedoria da polícia? não tem jeito, né? É, Não sabe tem como jeito, é. até pelas ameaças, pelo corporativismo, né? Por exemplo, esse caso agora da facção, que o Ministério Público foi um conjunto de promotores, até para não expor a pessoa física, Sim. mas também fizeram um ato errado, né? Jogaram na mão de um juiz. O juiz, se ele mandasse 175 pessoas para a cadeia, estava liquidado. Também não era importante ter mandado para uma Câmara Alta, para o plenário do TJ ou para qualquer coisa nesse sentido. Não faltou aí um pouco... Eu acho o seguinte... Que nem a Operação Pinheirinho, que a gente discutiu já. É verdade. O sistema de justiça ele não está habituado a lidar com ações dessa complexidade. E aí, eu acho que uma boa medida para você melhorar esta análise, situações como essa que você citou com propriedade, é a revisão do Código do Processo Penal. Ele é de 1940. Não é E possível. de E 1940 rapto de para mulher cá... honesta. Mudou tudo. Não, isso é Código Penal. Mas Desculpa, Código Penal. muita coisa processual mudou. E você tem uma lei anacrônica. A videoconferência, por exemplo, que é uma medida extremamente importante para você não gastar dinheiro transportando, É uma segurança. demanda, você tira o há uma policial, discussão, tem toda a razão. E muita gente não aceita, Não que aceita, isso não. viola direitos e tal. Então nós precisamos realmente rever o Código de Processo Penal e ter uma disciplina para situações como essa, que há muitos réus, etc. e tal, porque a fórmula convencional de justiça não está adaptada
a examinar uma situação como Entendi. essa. Então você tem que sair do corriqueiro e é importante que essa fórmula esteja prevista na lei. O que o senhor acha hoje importante, que internamente, até no plano de carreira, aí, nos estatutos internos, que o Ministério Público poderia mudar? Quer seja a escolha do procurador-geral, quer seja o plano de carreira, quando que um promotor vira procurador de justiça. Se o senhor tivesse aqui uma varinha de condão, resolva de acordo com os seus sentimentos. O que mudaria o Ministério Público? Olha, eu acho que tem várias coisas que poderiam ser modernizadas. Você viu que eu apelei para uma varinha de condão, né? Eu vou citar duas, Walter. Uma delas é a questão da escolha do procurador-geral, que é uma questão que enseja muita crítica, muita discussão. Eu não estou dizendo que seja um absurdo o governador, que tem a legitimidade do voto, intervir no processo. Mas eu acho que há uma excessiva concentração de poder nas mãos dele e o procurador-geral escolhido vai ter a caneta de processá-lo. Então eu acho que a gente precisa repensar esse sistema, eventualmente colocando nessa discussão a Assembleia Legislativa. Se você for me perguntar do ponto de vista da democracia, qual seria o sistema ideal de escolha, eu diria a você, eleição direta. Interna do MP. Eleição direta pelo povo do procurador-geral. Eu acho. Por quê? E vou te explicar por quê. Que beleza, hein? Bacana, né? Mas sabe por quê? Porque quando o candidato ele faz a sua campanha para os promotores, ele acaba, ainda que involuntariamente, indo por um terreno corporativista. Não tem jeito, né? E esse não é o anseio do povo. A sociedade precisa de um Ministério Público que atenda às demandas da sociedade. Então nós precisamos encontrar uma fórmula que proteja É um meio termo. A sociedade instituição e a em relação sociedade, a perfeito. isso. Outra coisa, você falou da primeira instância, segunda instância. Hoje, e eu estou atuando atualmente em segunda instância, então eu sei do que eu estou falando. O parecer que um procurador emite num processo, ele tem muito pouca importância. Ele se esvaziou, né? Então eu acho que tem que reorganizar a carreira, porque alguém que chega a atuar em segundo grau, ele já passou por vários degraus da carreira, ele tem uma longa experiência. Sim, tem ele vivência. tem vivência, ele pode usar essa experiência, por exemplo, para combater o crime organizado, para criar um grupo especializado e coordenar e usar a sua experiência acumulada nisso. Não simplesmente com um parecer que terá pouca ou nenhuma importância, que não deve ser obrigatoriamente seguido pelo tribunal e que se esvaziou. Então eu acho que tem que se repensar essa questão da organização da carreira para aproveitar melhor os procuradores, quem está atuando em segundo grau, porque os pareceres eles se esvaziaram, eles perderam a importância. Promotor Dr. Roberto Liviano, enxergue o nosso humilde programa como uma tribuna aí dos seus pensamentos, das suas falas, todos os amigos do movimento do Ministério Público Democrático. Registre o nosso abraço. Zé Rubens, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Promotor Roberto Liviano está convocado, olha aí, convocando o promotor, eu estou poderoso ultimamente, para vir aqui e ajudar a gente nesse dia a dia e contar com a gente também para o que for necessário aí para apoio da legislação. E continue agora com a sua programação local da sua TV pública. Um grande abraço, tchau, tchau.